Este ano, devido à pandemia do coronavírus, estamos também adaptando a jornada de forma virtual. Sabemos que não atende totalmente o que propomos como prática do processo de formação, mas é o que se tornou possível nesses tempos de distanciamento social compulsório, levando-nos a aprender novas formas de nos relacionar. Hoje, dia 14 de novembro de 2020, apresentaremos 4 monografias que vai nos permitir caminhar um pouco dentro de nós mesmos, percorrendo um pouco dentro do nosso interior, como já disse Walter Hugo Mãe. Enquanto acompanhamos o caminho que cada um dos formandos escolheu para coroar a etapa do aprendizado e iniciar outra como terapeutas. Cada formando terá 30 minutos para fazer sua apresentação e o orientador terá 5 minutos. Em seguida, terá a palavra um comentarista escolhido pelo formando para fazer considerações sobre a apresentação por mais 10 minutos. Será então aberto a todos para falarem por mais 15 minutos. Daremos o prosseguimento para a segunda apresentação, seguindo os mesmos passos. Faremos uma pausa, um intervalo de 20 minutos. Reiniciaremos a segunda etapa da jornada com mais 2 apresentações, seguindo os mesmos passos que na primeira parte. Liga o microfone, Ana Lúcia. A primeira apresentação será Elvis Henrique Santos Andrade, intitulada Nos Labirintos do Cuidado, orientada por Janice Rechusky e comentada por Sandra Fedulo Colombo. A segunda será por Flávia Pires Camargo, com o título O Meu, o Seu, o Dela e o Nosso, Caminhos da Diferenciação, orientada por Sandra Fedulo Colombo e comentada por Adriana Matos Fraguas. A terceira monografia será apresentada por Ricardo Ricardi Constarte e é intitulada O Último Apaga a Luz, orientada por Márcia Zalkman Seton e comentada por Marcos Naime Pontes. A quarta e última, por Tiago Carvalho Tognoli, com o título O Ser Mãe, uma construção social, orientada por Márcia Zalkman Seton e comentada por Denise Mendes Gomes. Bom, iniciaremos agora com a primeira monografia, que é do Elvis. Elvis, por favor, presente-se. Muito bom dia, muito obrigado a todos e a todas. Vou compartilhar aqui a minha apresentação e vamos começar. Denise, todo mundo tá vendo? Muito bom. Bom, gente, em primeiro lugar, muito bom dia, muito obrigado a todo mundo de compartilhar a parte do sábado aqui conosco, né, e poder estar aqui presente, né. Vou pedir, por favor, que quem tiver com o microfone aberto coloque no mudo, porque já estou ouvindo uns barulhinhos que me distraem. Bom, eu gostaria de agradecer especialmente a Janice, né, pela paciente orientação e, às vezes, pela sábia desorientação desse trabalho, né? Muito obrigado mesmo. Também agradecer em especial a Sandra por ter aceitado comentar. O meu trabalho se chama Nos Labirintos do Cuidado. Eu vou apresentar para vocês um pouco das minhas histórias labirínticas de cuidado na minha vida, na minha família, como um convite para que todo mundo que está me ouvindo aqui também possa, com seu tempo, visitar suas próprias histórias de cuidado. O labirinto ele não tem portas, nós já estamos nele. A ideia de fazer esse tipo de visita é pensando na ideia de que ser terapeuta
exige também se conhecer suas próprias histórias. Esse é uma das principais lições que a gente aprende aqui nos sistemas humanos, né? E acho que honrando esse compromisso, né, eu quis fazer esse trabalho, visitando também, né, essas minhas histórias nas possibilidades de poder me trabalhar como ferramenta terapêutica, poder saber mais de como eu olho para as pessoas quando eu as encontro, principalmente nos cenários de cuidados profissionais, né? Eu adoro essa imagem dessa biblioteca altamente labiríntica, né? E trouxe ela para ilustrar que a gente poderia ter uma infinidade de pensadores com quem dialogar, com quem recortar um olhar para estar com as pessoas, para estar com esse trabalho, né? E dentro dessa infinidade, obviamente, minha capacidade humana muito, muito restrita, né, fez com que eu selecionasse alguns, né? E tem alguns nomes, não vou falar de todos eles aqui, mas são alguns que me acompanham, né? E com isso eu começo apresentando para vocês um pouquinho, muito brevemente mesmo, do Edgar Morin. Para mim, a ideia dele, do pensamento complexo, se torna o chão a partir do qual a gente pode construir esses olhares e por onde a gente pode olhar para as ambiguidades da vida, para as ambiguidades, inclusive, das construções teóricas que a gente faz, né, para poder estar de uma maneira mais inteira com o outro. Eu adoro essa frase dele, né? A vida é um progresso que se paga com a morte dos indivíduos. Eu acho que ela sintetiza muito bem essas questões das contradições inerentes na experiência humana, na vida humana, né? Sempre que tiver alguma ordem, vai ter alguma desordem junto. Sempre que tivermos alguma certeza, tem incerteza junto. E vice-versa, né? Essa ambiguidade, ela existe no seio da experiência do ser humano estar no mundo, de viver, de olhar, de pensar. E é com essa ambiguidade que eu olho também a questão do cuidado, eu vou falar para vocês daqui a pouco. E no fim das contas, a gente olha o ser terapeuta, olha o ser humano. Presto aqui homenagem também ao Moniel Caim, que nos liberta e nos responsabiliza ao mesmo tempo, né, em nos lembrar que o terapeuta sempre descreve em relação à interseção do meio e ele próprio. Então, é fundamental saber-se, saber da sua própria história para justamente estar inteiro nesse tipo de situação, né? Então, mais um motivo pelo qual poder aprofundar nas reflexões sobre as próprias histórias. Do Murray Bowen, eu usei um tanto esse conceito que me marcou bastante, que é o de diferenciação de si mesmo, que de uma maneira muito, muito resumida, né, ele descreve como se nascêssemos no que ele chama de uma massa indiferenciada da família, né, como se todos reagíssemos como sendo uma coisa só, reagíssemos em termos comportamentais, emocionais principalmente, né, de modo a não ter diferenças entre os indivíduos dentro, por exemplo, de uma família, né, que é o que ele descreve. E o processo de amadurecimento é poder fazer essa diferenciação, né, poder, com o tempo, se afrouxar um pouco o que ele chama das forças fusionais, as forças que levam a ter uma reação, digamos, de manada, né, a eventos de vida, e poder, com o tempo, né, ir reagindo diferente entre cada membro, e também poder ter um certo apreço, uma percepção intelectual também pelo emocional que está acontecendo. Não só reagir, mas também pensar sobre o que está emocionando, né? E, sem dúvida, ele vai articular esse tipo de questões com reflexões sobre o luto. É um texto belíssimo dele, em que ele vai tratando, por exemplo, né, de que uma das formas interessantes para trabalhar essa questão, para conversar, por exemplo, é falar diretamente algumas questões, como falar a palavra morte, né, não ficar só no falecido, não vai passar para uma outra vida, coisas do tipo, pensando em dar essa clareza de comunicação também como uma forma de estimular a reação da família diante de um luto, né? Ele também fala desse conceito da onda de choque emocional, que também, grosso modo, é a repercussão que tem um determinado evento
numa vida de uma família para aquela geração e para as gerações seguintes, né? Eu vou falar um pouco, eu vou articular isso com uma história de família que eu vou compartilhar com vocês daqui a poucos minutinhos, né? Adoro essa frase também. Nascer é como ser catapultado em um livro já preenchido com personagens e histórias, né? A gente tem que tomar cuidado com o tempo de saber quais personagens e quais histórias a gente está entrando, saber se a gente vai querer mudar ou não o caminho dessas histórias e desses personagens. E eu vou contar, então, agora essa história, umas histórias de minha família, mas antes eu vou ler um poeminha. Já que só a arte salva, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho desse lindo poema do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Retrato de Família. Esse retrato de família está um tanto empoeirado. Já não se vê o rosto do pai, quanto dinheiro ele ganhou. Ficaram traços da família perdidos no jeito dos corpos. Bastante para sugerir que um corpo é cheio de surpresas. A moldura deste retrato, em vão, prende suas personagens. Estão ali voluntariamente. Saberiam, se preciso, voar. A casa tem muitas gavetas e papéis, escadas compridas. Quem sabe a malícia das coisas quando a matéria se aborrece? O retrato não me responde. Ele me fita e se contempla nos meus olhos empoeirados. E no cristal se multiplicam os parentes mortos e vivos. Já não distingo os que foram dos que restaram. Percebo apenas a estranha ideia de família viajando através da carne. E com essa estranha ideia de família viajando através da carne, eu apresento para vocês a família Ornelas Andrade, de quem eu herdo o sobrenome Andrade. Aqui a gente vê o meu avô Licínio, minha avó Irmei, e aqui temos 12 filhos. Esse pequeno aqui é meu pai. Depois desses 12 filhos ainda nasceram mais 3. No total foram 15 filhos. Né? Meu pai foi exatamente o do meio. Né? Tinha 7 irmãos mais velhos e 7 irmãs mais novos. E por que a história, ou pelo menos um recorte da história dessa família? Vamos lá. Licínio, mais ou menos por volta dos seus 48, talvez já com 49 anos de idade, ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral, um derrame. E com isso ele ficou com algumas limitações, né? Ele era o principal provedor da família. Naquela ocasião, só o Luiz Alberto, o irmão mais velho, trabalhava fora, né? Sendo que a Maria Virgínia e a vulga tia Ginoca e a Amazilis, minha tia Ziza, eram as irmãs mais velhas que ajudavam a Irmei nos cuidados dessas crianças todas. Né? Então, o Licínio, vislumbrando essa fragilidade, né, já que ele era o principal provedor, tentou organizar com essa família para se mudar mais próximo de alguns outros parentes que ele tinha lá em Belo Horizonte, pensando que esses parentes poderiam ajudar caso ele faltasse, o que de fato nunca aconteceu. Mas, de qualquer forma, ele quis cuidar para a sobrevivência dessa família. Poucos meses depois desse primeiro AVC, ele teve outro. E com esse ele morreu. Né? E acho que aí inaugura-se uma importante urgência no cuidado dessa família. Né? A filha mais velha da Irmei, a Ângela, era uma criança de colo, como aqui essa outra, que é a tia Vera, enfim, não tinha 1 ano, não andava ainda. Então, tinha lá 15 filhos, só um trabalhava fora, outras 2 adultas, as outras eram adolescentes, né? E se inaugurou essa urgência do cuidado. Né? Imagino, né, pegando um pouco a ideia do Bowen, que para sobreviver a esse tipo de onda de choque, a esse tipo de evento tão forte, né, as forças fusionais se tornaram muito mais fortes. Né?
uma necessidade de sobrevivência, né? E, junto com isso, acho que teve uma preocupação sempre muito grande, muito importante da Irmei no cuidado, no desenvolvimento desses filhos, né? Uma das questões, digamos assim, que se tornou dessa família é o ajudar a mamãe, né? Ouvindo as minhas tias, elas falam, a gente começou a pensar isso o tempo todo, né? A gente precisa ajudar a mamãe com toda a razão, né? Afinal de contas, 15 filhos, né? E da parte da Irmei, ajudá-los, né, significava também estimular todos a educação, né? Acho que essa também é uma herança super importante que eu tenho, né? Então, ela dizia que ela não queria que as pessoas pensassem mal dos filhos dela por eles não terem pai, né? E um dos caminhos para isso, além de pedir um certo comportamento deles, era também estimulá-los a estudar, né? Poder terminar uns estudos que pudessem trazer trabalho para eles, que pudessem trazer condições melhores de empregos, por exemplo, né? E isso sempre foi um estímulo muito forte que todos, na verdade, seguiram. Todos, inclusive as crianças, conforme cresciam, assim que podiam trabalhar como aprendiz, começavam a trabalhar, ajudavam a trazer recursos para essa família. E essa família sobreviveu dessa forma, né? Eles caminharam. Décadas depois, quando a filha mais nova já tinha também filhas, então já tinha bastante tempo, a Irmei já estava velha, já era apesar de que, se fazer as contas, nem era tão velha assim, mas ela parecia, e morava, né, com algumas filhas que nunca saíram de casa, assim, nunca construíram suas próprias vidas, né? Tem algumas tias que moram juntas até hoje, né? Desde essa época, enfim. E acontece, de novo, um evento semelhante a esse. A Irmei também tem um AVC, também tem um derrame. Ela começa a ficar com alguns esquecimentos, algumas limitações motoras, andando um pouco mais devagar, né? A lembrança que eu tenho dela, dessa época, é muito fofa, inclusive, assim, ela andando devagarzinho lá na casa dela, e ela gostava de coçar as costas na porta. Eu lembro dela se coçando as costas assim no umbral da porta, né? Uma imagem muito delicada. Mas, enfim, já era uma outra época, né? Ela já era, de certa forma, mais cuidada do que cuidadora, pelo menos no sentido prático, né? Acho que ela sempre foi uma grande cuidadora no sentido dos afetos para toda essa família. E acontece que, de novo, algum tempo depois, ela tem um segundo AVC, um segundo derrame muito, muito intenso. Só que ela não morre, pelo menos não literalmente, né? Ela talvez morreu em vida, né? Ela fica num estado vegetativo, ela não se comunica, ela não tem consciência, ela não se move, né? Com isso, a família toda se organiza para os cuidados dessa pessoa, da minha avó, né? Um quarto da casa, que até curiosamente e muito metaforicamente era um quarto que não era integrado à escritura do apartamento, demorou algumas outras décadas para isso, né? Foi organizado para ser o quarto de cuidados dela. A cama tinha um colchão d'água, todos os aparatos ficavam lá, e toda a família se organizou para ficar com ela 24 horas por dia. Isso literalmente, né? Eu lembro, por exemplo, da tia Dilza, que era quem a gente chamaria no meio médico de diarista, que é a pessoa que fica no plantão do dia, né, ao longo dos dias, né? Ela, para ir no banheiro, né, minutos, pedia para alguém ficar, né? Inclusive, eu brinco que um dos primeiros trabalhos de saúde que eu tive foi esses momentos, né, em que ela saía e eu ficava um pouquinho lá olhando a minha avó, né? E à noite toda a família, né, não só os irmãos, mas também cunhados, genros, noras, sobrinhos, enfim, outras gerações se revezavam num esquema de plantão semelhante a isso, né? Bom, essas são as memórias mais intensas que eu tenho dela, né? Com todo esse cuidado absolutamente justificado, ela viveu 7 anos assim, né? Isso também inaugura em mim uma dor muito grande,
né? Como é que seria ser essa pessoa, essa minha avó, esse tempo todo desse jeito, né? Como que era vivenciar todo esse sofrimento também pelo lado dos cuidadores ao longo desse tempo, né? E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Eu queria só acrescentar mais uma história. Depois desses 7 anos, né, a minha avó faleceu. O quarto virou um quarto de hóspedes. Me hospedava lá quando ia, né, eu e meus pais. E passaram-se anos. As coisas seguiram. Ela morreu em 1997. E em 2010, a tia Ginoca, Maria Virgínia, também, veja só, tem um AVC, né? Dessa vez menos, digamos assim, impactante, menos letal, tanto do que o Licínio, menos impactante do que o da Irmei, porém, ela se desconecta da realidade, né? Ela não consegue mais cuidar de si, fica muito confusa, né? Às vezes muito brava, e se organiza um outro tipo de cuidado. As pessoas estão mais velhas, não podem cuidar do mesmo jeito. Por outro lado, também, né, o plano de saúde agora tem direito a home care, então isso também ajuda um tanto a essas pessoas. Mas o quarto de hóspedes voltou a ser um quarto de cuidados médicos, hospitalares, de saúde, sei lá como a gente poderia chamar, né? Também, né, ao longo desses anos, as pessoas vão envelhecendo. A tia Dilza, recentemente, ela já estava com um quadro de Alzheimer já há um tempo. Nessa pandemia, com enclausuramento, mas ela piorou muito. Ela não pôde mais morar sozinha, como ela morava até então. Tentou morar com uma outra tia, não deu certo. Ela fica muito agitada e, recentemente, tem uns 2 meses, ela está numa casa de repouso e está se adaptando bem. Também outros tipos de cuidados aí puderam surgir nessa história. Uma coisa também que eu queria... Bom, vou falar antes que eu esqueça. O meu pai, ele viveu com essa ideia. Eu falei da idade do meu avô com 49 anos, porque meu pai viveu com essa ideia de que ele morreria com essa idade, né? E, de uma maneira geral, os meus tios, os homens, né, também viveram com essa ideia de que morreriam cedo, né? Muitos, de fato, morreram, né? Hoje só tem o meu tio Zé, que não está nessa foto, porque ele não havia nascido nessa época, do lado dos homens, né, vivos. Bom, quando eu olho para essa história, né, do Licínio e da Irmei, principalmente essa da Irmei, que eu vivenciei, que eu tenho memórias, né, eu acho que eu me pego pensando sobre os vários lados do cuidado, né? Eu trouxe aí a imagem do Sísifo, né, acho que é uma referência super importante, a do mito do Sísifo, né, de que é o cara que é condenado a levar a pedra para o cume da montanha só para vê-la rolar, dia após dia, né? E pegando as reflexões que o Moni Elcaim faz sobre o que o Albert Camus fala desse mito, né, eu me pego pensando também assim, sobre esse cuidado de 7 anos, 24 horas ininterruptas sobre a Irmei, né? Eu já julguei de um lado de fora, do tipo, mas sério, para que isso, né? Para quê? Né? É em vão, é inútil, né? Mas, né, do mesmo jeito que o Sísifo reivindica para si a atividade que de fora pode parecer inútil, mas tem um senso de dever, tem um senso de é o que precisa ser feito, né? Acho que também na minha família acontece isso, com um adicional super importante e fundamental, que é o adicional do amor, né? Esse amor profundamente conhecido e desenvolvido ao longo, né, da construção dessa família, né? E que, ao mesmo tempo, né, que foi profundamente cuidado, amorosamente cuidado, se prorrogou um sofrimento para todos, né? Não só, talvez, o da Irmei, não sei nem se ela se percebia sofrendo, se de fato sofria, se tinha alguma consciência, mas o sofrimento para todos. E, veja, não estou aqui de forma alguma criticando, eu estou olhando com o olhar da complexidade, da ambiguidade, né? Era um cuidado necessário, não tinha absolutamente nenhum espaço
e de fato acho que nem hoje teria para falar de eutanásia ou alguma coisa assim, ou para reconhecer o deixar morrer como um cuidado, e certamente não um deixar morrer ativo, isso acho que fora de cogitação, mas olhando justamente para essa questão da ambiguidade que tem nesse tipo de situação, né? E eu acho que isso inaugura em mim essa reflexão sobre o meu cuidado, de desenvolvê-lo de uma forma em que eu não perpetue, ingenuamente pelo menos, um sofrimento, né? Ou que num cuidado que eu preste, não pese no outro, não pese a balança mais para esse lado da manutenção do sofrimento do que por um cuidado genuíno de desenvolvimento, né? Então, por isso fico com essas questões todas, né? Quando eu fiz o meu genograma com a Márcia, a pergunta no final, né, que eu fiz para o genograma foi qual que é o limite do cuidado, né? E eu acho que essa é a questão que eu fico com ela conversando, né? A Janice me ajudou a ampliar essa questão, né, para como eu cuido do meu cuidado, né? Acho que e essa é o processo aqui, né? Pegando só 2 conceitos que eu achei bonitinho, né, que é o conceito de cuidado interventivo e o de cuidado antecipatório, para ilustrar, né? Bem didaticamente, o cuidado interventivo seria aquele no qual a gente faz pela pessoa, né? Talvez até sem conversar com ela, só fazer e pronto, né? Ao passo que o cuidado antecipatório seria um cuidado no qual a gente pode dialogar, pode abrir um espaço, pode esperar a pessoa caminhar no seu desenvolvimento, né? Para além da dicotomia, né, a gente pode olhar a complexidade disso em cada tipo de cuidado, né? Eu quis trazer aqui também essa foto para contar um pouco de um outro tipo de luto, que foi o da perda do meu pai. Essa foto do pôr do sol no Banco Central era a visão que a gente tinha da janela do nosso apartamento lá em Brasília. E procurando umas fotos, né, aqui, esses dias eu achei essa, né, e eu me lembrei muito emotivamente, né, dele falando, nossa, que pôr do sol bonito, né, olha que bonito, e ter tirado. E assim, é a janela e o pôr do sol que a gente tinha durante, sei lá, os 20 e tantos anos, quase 30 que moramos lá, né, mas esse está registrado, né. Enfim, falando muito brevemente, como eu disse, não, o meu pai ele tinha essa ideia de que ele morreria jovem, aos 49 anos de idade, né? Ele falava disso abertamente já depois dessa idade, na verdade, o que acho, né, colocou para mim muito claramente essa questão da morte, né, e me fez pensar muito nas questões do luto, né? Eu acho que se ao mesmo tempo eu ficava muito dolorido com isso, né, e de alguma forma sinto que as minhas forças fusionais de querer ficar pertinho da minha família, do meu pai, da minha mãe, eu sou filho único, ficaram mais fortes por conta de falas assim, né? Eu acho que ao mesmo tempo, desde muito cedo, foi inaugurado para mim esse tipo de reflexão sobre o morrer, sobre a morte, né? E também acho que ele preparou a mim no melhor possível dele para esse evento, né, da morte dele. O meu pai ele morreu subitamente quando jogava tênis. Nunca vou saber se foi um AVC também, igual a família dele, ou se foi algo do coração, né? A gente não fez uma autópsia lá detalhada, enfim, não interessa. Mas foi um dia muito dolorido, né? E foi um ano muito dolorido, né? Eu acho que poder ter atravessado essa dor, né? Acho que também me compõe como alguém que pode ser terapeuta, alguém que pode estar próximo da dor do outro. Eu sobrevivi a isso, né? Eu pude experimentar muito fortemente os convites da minha mãe de fazer uma fusãozíssima máxima, assim, e pude, junto com ela, nos legitimar, nos respeitar e poder dizer que a gente ia fazer diferente, né? Pude dizer para ela que eu não ia voltar a morar em Brasília, não ia voltar a morar com ela. Ela pôde seguir a vida dela. Hoje ela está lá no interior de Minas, em Passos, e eu estou aqui em São Paulo. E a gente acho que pôde ter conversas lindíssimas ao longo dos anos, né, a partir disso, né? E uma coisa que
eu também, às vezes, me pegava pensando que eu morreria jovem, né? E aí eu quis fazer diferente, né? Eu não quero repetir essa neura, né? Então, por mais que eu possa cuidar dessas preocupações, né? Eu falo para a Flá que hoje eu consigo me imaginar velhinho, principalmente com ela, né? Daqui a muitos anos, bem velhinho mesmo, né? Acho que eu disse no ponto de encontro uma vez, né? Eu acho que eu quero chegar a poder um dia me olhar no espelho e dizer assim, nossa, eu estou mais velho do que eu me lembro do meu pai, né? Estou mais velho que meu pai. Veja, com tudo isso, eu segui a saga do cuidado, né? Eu me tornei médico, dentro da medicina eu escolhi a psiquiatria, no caminho da psiquiatria me encantei por ser terapeuta, né? E cheguei nos sistemas humanos aqui, né? E eu acho que essas questões sobre os jeitos de cuidar, elas me permeiam o tempo todo, né? O que eu escolhi por profissão, escolhi, né, ser um cuidador, né? Enquanto psiquiatra, por exemplo, né, eu sou muito atento na hora de prescrever, de poder pensar, né, se eu não estou prescrevendo algo que pode, eventualmente, só manter um sofrimento, só aliviar, sem ajudar a pessoa a se desenvolver, né? Esse meu lado ser terapeuta cuida desse tipo do lado ser psiquiatra, né? Eu posso também, como terapeuta, com toda essa história, chegar perto dos lutos, né? Seja dos lutos por morte propriamente dito, seja por mortes de relações, né? Ou mortes no sentido mais amplo da palavra. E nisso eu vou ilustrar um pouco esses cuidados com um recorte do recorte do recorte de uma situação clínica, né? Em que eu vou usar aqui uns nomes, obviamente, inventados, né? Então, vou contar para vocês que a Beatriz, ela me procurou há mais ou menos uns 2 anos, ela foi indicada pela terapeuta dela, ela me procurou como médico psiquiatra, para a gente poder pensar as questões de medicação dela. E, claro, fomos conversando disso, mas desde o começo a gente teve um tipo de conversa que era muito mais focada nessa reflexão sobre a vida dela, sobre como ela estava nas relações, do que propriamente discutir sintomas e pensar em medicações, tratamentos e tal. Um vínculo muito forte foi se estabelecendo, né? Depois de alguns meses, ela me pediu para eu atender o marido dela, que eu vou chamar de Dante, e que ela achava que ele estava com depressão e eles estavam vivendo uma crise no casamento, né? Eu aceitei, também o atendi, e ele fez um convite muito forte, muito importante, para que eu também fosse terapeuta dele. Conversamos todos, né? Eles dois, eu com cada um deles, né? E aceitamos essa configuração, né? Ela foi passando comigo uma vez por mês, ele a cada 2 semanas, né? Depois de poucas sessões, o Dante se deixou descobrir, né, como tendo uma terceira na relação, né, tendo um relacionamento paralelo a esse casamento, né? Se inaugura aí uma crise super importante. O Dante e a Beatriz têm um filho, e com isso eu comecei a poder cuidar deles de 2 lugares diferentes, né? Não era possível para mim, naquele momento, oferecer, de repente, um atendimento de família ou de casal para eles, né? Eu achei melhor encaminhar. E eu acho que fiquei muito tocado por preservar os espaços de cada um, por ajudá-los a não, de alguma forma, não fundirem muito, também não acharem que eu sou o grande onipotente que resolve tudo, né? Mas pude convidá-los a se desenvolverem, né? Alguns meses depois eu recebo no meu consultório uma pessoa que é amiga do Dante, né? E que começa a tratar talvez de um jeito mais tipicamente psiquiátrico, ainda que eu dê todo o acolhimento possível, né? Depois de algum tempo, né, eu descubro que essa amiga era a terceira na relação, né? Elvis, já deu 30 minutos, tá bom?
Tá bom, eu termino em 2. Ok, obrigado. Obrigado você. E com isso, né, temos uma nova configuração mais ampla, né? Não vou entrar em detalhes até pela questão do tempo, né, mas acho que eu fui preservando os espaços de cada um deles, né, fui os ajudando a poderem se diferenciar. Essa outra relação paralela também já terminou, eles se separaram, e estamos cuidando dessa inusual situação na qual a Beatriz não sabe, né, que eu cuido dessa outra pessoa. Bom, para terminar, eu deixo aqui essa foto, a árvore que eu plantei com as cinzas do meu pai. E para me despedir de vocês e dessa monografia, dessa apresentação, eu leio esse poema que eu amo tanto e que eu lembro que eu até citei no primeiro dia dos Sistemas Humanos, né, no primeiro encontro que eu tive aí. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Muito obrigado, gente. Janice Rechuski, você vai falar? Mas eu queria bater palma primeiro para o Elvis. Foi muito lindo. Pode tirar o microfone para bater palmas, Denise? Não, mas tudo bem. Mas meu coração está... Elvis, querido, conversar com você sobre os nossos encontros nos labirintos do cuidar foi angustiante, inquietante e encantador. Pudemos tornar nosso vínculo mais íntimo e substancioso. Você sabe, e você também me colocou as minhas questões com o meu cuidado, quanto eu também tenho que trabalhar em mim, e por isso acho que você também é meu filho terapêutico, que me ajuda a sair da fusionalidade. Então, nós temos uma relação de filho e mãe postiços, mas você me ajuda muito nesse caminho. Transitamos em nossas conversas da morte à vida, da dor ao renascimento. Acompanhei você no mergulho clínico teórico e vi você se apropriar e se aproximar com mais desenvoltura da potência do seu cuidado como terapeuta de família. Hoje, nesse ritual de passagem, quero falar, embora sendo suspeita, que sua monografia é muito linda, além de linda, interessante e consistente, e acho que é uma monografia que homenageia as heranças. Você nos convida a visitar nossas ambiguidades como cuidadores e como cuidados. Nesse seu percurso aqui nos sistemas, você conseguiu sim construir seu desejado álbum de família do seu desenvolvimento. Álbum que é o seu passaporte que te dá a passagem para sair da posição do fazer terapia para ser terapeuta. Muito obrigado por ter me convidado para estar com você. A gente chama agora Sandra Fedulo Colombo para fazer o comentário da monografia. Que prazer, Elvis, eu estar aqui com você. E você sabe que eu me lembro tanto quando pela primeira vez, eu prestei mais atenção em você.
era um momento super especial, porque o barco do 2º ano estava em rebelião. E eu fui chamada para fazer uma reunião continente, uma conversa com possibilidades de outras alternativas, uma conversa continente, um continente conversa, e eu, buscando algum oxigênio naquele barco, eu encontrei o teu olhar, que eu não vou me esquecer, o teu olhar e o olhar do Edson. E o teu olhar era cauteloso, um pouquinho desconfiado, mas desapaixonado. Você estava ali com o olhar brilhando cautelosamente e sem paixão. E isso foi uma lufada de oxigênio para aquele momento de conversa continente. Não vou me esquecer nunca disso. Um olhar cauteloso e reflexivo. E isso se mantém o tempo inteiro quando eu penso em você. Eu fui acompanhando você no ano seguinte, e você foi abrindo espaços relacionais muito mais intensos, perguntas e respostas mais livres e menos teóricas. E eu aplaudi muito esse seu momento, onde parecia que a entrega podia ser mais emocional. Você fala isso na sua monografia, não é? Mas o olhar sempre curioso e presente. A entrega cada vez mais confiante, porém com fronteiras fortes para evitar as misturas e as fusões. Adorei o seu processo criador. Você escreve maravilhosamente. Tem um ritmo narrativo delicioso, um vocabulário riquíssimo. Eu não conhecia o escritor em você, eu conhecia o psiquiatra em você, o terapeuta em você, o filósofo em você, mas eu não conhecia o escritor em você, e eu adorei. As escolhas dos autores para acompanhar a sua caminhada foram precisos. A sua leitura deles foi profunda e você teve a capacidade de inseri-los de uma forma criativa, não repetitiva, e útil aos seus argumentos. Ao colocar Morin como um pano de fundo, onde Bowen, Andolphe e Monny poderiam trazer seus pensamentos, você enfatizou a riqueza das sombras e das ambiguidades na constituição do que você acredita como sendo a existência humana. O pensamento complexo salva o terapeuta do engavetamento, da simplificação de qualquer teoria que possamos, nós terapeutas, oferecer para compreender o acontecimento humano relacional. Esse engavetamento empobrece, Morin abre. Essa postura em seu trabalho me agradou profundamente. Exatamente porque isso gerou um número enorme de perguntas que você criou a partir da sua observação autorreferente. Tudo passou por você. Todos esses autores são uma reinterpretação deles na tua vida. Eu adorei. A força do contraditório, entre parênteses, a riqueza do contraditório, fecha parênteses. Até a última página apareceu. Eu adorei. Na consistência que você apresenta em suas reflexões, não senti o fechamento em compreensões teóricas, mas uma coragem, eu diria a você, até uma ousadia, em penetrar em zonas fluídas e flexíveis, como quando você apresenta seu lugar profissional
em 3 dimensões interconectadas: o terapeuta, o psiquiatra, e eu não colocaria o médico, eu colocaria o filósofo. Onde a ousadia está? Na presença de 3 clientes que pertencem a um mesmo tecido relacional com segredos. Essa fluidez é uma grande ousadia. Qual terapeuta ousaria penetrar nessa rede de encontros e desencontros? O terapeuta corajoso, o terapeuta ousado, o terapeuta autorreferente, o terapeuta fusionado, o terapeuta complexo e muitos outros terapeutas, não é? Todos com um grande desafio. Moni liberta o terapeuta para que sua história possa ser vivida nas ressonâncias e instrumentalizada terapeuticamente, abrindo as portas para você, Elvis, trabalhar com os significados da sua mochila, que envolvem profundamente o pertencimento fusional, que pode devorar a singularidade de cada existência. Andolfi retira a inocência da individualidade, remetendo-a à construção de 3 gerações. Cohen cria uma equação quase matemática para esse processo ser melhor compreendido por nós. Esse contínuo que ele descreve da massa indiferenciada do eu familiar para a individuação. Ele organiza isso. E ele organiza dizendo que são possíveis retornos e que nunca se esgota totalmente essa diferenciação. Gergen, adorei quando eu ouvi Gergen, chega para reposicionar o poder numa ética relacional que enfatiza a autoria de todos os envolvidos. E você sabe como é querido para mim essa questão da ética relacional, que eu chamo ética relacional horizontal. Bom, você chamou Morin para nos ajudar, para nos mostrar que todos estes movimentos coexistem. Ou não. Ou não. Tudo que acreditamos pode ser acompanhado com uma ampliação que há dúvida sobre aquela afirmação. Você lembra no ponto de encontro que nós brincamos muito quando a gente faz super exposições teóricas, fundamentações, e depois a gente, para poder brincar conosco mesmo, a gente fala ou não, porque o ou não permite toda uma ampliação e uma desconstrução. Você fez isso. Posso duvidar de tudo que pensei e escrevi para você também. Quero manter a minha flexibilidade ao olhar você aqui e agora. O tema central do seu trabalho, a partir do meu olhar, é muito caro a mim. Me faz enorme sentido. Pertencimento versus autonomia. Uma interrogação. Um artigo que eu publiquei há alguns anos, que traz todas essas 2 reflexões. Me encontrei com você. Você colocou nessa equação uma parte muito importante, o cuidar e seus labirintos. Então, eu vou mudar o nome do meu trabalho. Autonomia, pertencimento versus autonomia, uma interrogação sobre os cuidados e seus labirintos. Podemos a juntar esses 2 trabalhos. Cuidar, ser cuidado, são convites profundos ao pertencimento e perigos fortes ao fusionamento. Eu e você, na minha ótica, adoramos o pertencimento
e temos muito medo da proposta fusional. Queremos construir um pertencimento com espaços amorosos para a individualidade. Bom, o chamado para ser cuidador que está em seu DNA transgeracional, porque DNA não pode deixar de ser transgeracional, no meu também eu tenho esse chamado, pode ser uma armadilha em alguns momentos e uma grande riqueza em outros. Ou será riqueza e armadilha na complexidade dessa linda história da vida? Eu gostaria de um dia conversar com você sobre os movimentos terapêuticos que você construiu na situação relatada, que me trouxeram um alerta e uma reflexão para o fusional da riqueza e da armadilha. Eu penso, na minha percepção, que ambas, armadilha e fusão e riqueza, estão nesses seus movimentos. Você trabalhou tanto para essa individuação, mas o chamado fusional foi ouvido por você nesse relato. Eu adorei. Parabéns pelo seu trabalho tão lindo. É um trabalho de uma beleza e de uma profundidade que eu reconheço você. Muito obrigado. Agora nós podemos ouvir as pessoas, o que elas acharam, o que elas gostariam de falar. Eu gostaria de falar, se possível. Primeiro que eu estou muito emocionada da minha turma, né? O Elvis, a gente viveu todos juntos coisas muito intensas, e eu com o Elvis também. Estou muito orgulhosa, Elvis, estou muito feliz. E eu quero dizer que, assim, meu coração está palpitando de alegria, e eu sei da qualidade e da profundidade do seu trabalho, da sua pesquisa. Só quero agradecer esse presente de estar te ouvindo aqui. É isso. Um beijo. Eu queria falar, Elvis, que achei tão lindo o seu trabalho, tão bonito. Quero te dar parabéns, de uma sensibilidade. Eu já conhecia a sua competência psiquiátrica, sua competência como colega no nosso grupo, mas achei tão bonito e fiquei com uma frase que eu queria te dizer, que é o filho único de uma família gigante. Parabéns, lindo, muito lindo. Posso falar? Sim. Elvis, tem uma frase que a gente tem usado assim, no Construcionando, esse grupo que trabalha lá no Interface, que é uma pergunta que hoje eu entendi muito melhor por causa das suas perguntas e do seu trabalho, que é: do que eu descuido quando eu cuido de quem eu cuido? Eu acho que essa é uma pergunta que podia ser acrescentada no seu trabalho, porque você deixa à mostra quantos descuidos, quantas coisas deixaram de poder acontecer e ser vividas, né, pelo tempo do cuidado. Quanto o tempo do cuidado tira tempo para outras coisas, e como é que a gente elege como a gente vai viver o nosso tempo. Eu queria falar Posso uma palavra. falar? Então fala. Claro. Pode falar. Pode Não, falar. por favor. Elvis, eu estou no primeiro ano do curso. A gente está exatamente estudando como é ser esse eu terapêutico de cada um.
e quero agradecer pela forma tão genuína, bonita e pura que você conseguiu compartilhar com a gente sobre a sua história. Achei uma história lindíssima. Fiquei curiosa para saber algumas coisas, e aí um dia, quem sabe, a gente se encontra pelos sistemas humanos, mas dizer que a tua história, e eu tinha uma expectativa talvez diferente de uma monografia, por exemplo, de não sabia que era ou compartilhar o nosso encontro com o nosso eu terapêutico. Então, isso foi muito rico, foi um presente para começar a jornada de hoje. Obrigada por poder estar aqui. Obrigada, realmente. Bom, Elvis, geralmente a gente conversa, eu pelo menos converso com você brincando, tirando sarro e tal. Então, hoje eu queria fazer uma fala mais séria. Assim, séria do tipo, falar da minha admiração por você, da saudade de voltar a trabalhar junto. Fico muito contente, né? É uma apresentação belíssima, uma profundidade que já conheço, né? Mas então dessa vez parabéns. Nossa, fico muito contente e orgulhoso. Elvis, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu te conheci, a gente fez o genograma e tudo, não só a profundidade, mas a delicadeza, né, que você traz as coisas, que você trata, que você cuida, né? E eu achei muito pertinente essa pergunta de qual é o limite de cuidar, né? Então, eu queria te dar, assim, um parabéns e um reconhecimento, porque essa tua delicadeza continua presente, né? Então, na tua monografia, tudo que você vai contando é de muita profundidade, mas de muita delicadeza. Como é possível fazer toda essa costura, toda essa dança de uma forma delicada, né? Ou não? Parabéns. Esse é de verdade, não é ou não, tá? Posso falar? Sim. Falar? Primeiro, eu queria agradecer, porque eu estou aqui para ver o trabalho de vocês. Elvis, é um prazer te conhecer. Então, eu queria te falar desse lado de estar aqui e conhecer o seu trabalho de ouvinte. Fiquei muito tocada pelo seu trabalho, pude viajar na sua história, revisitando as minhas histórias, meus avós, meus bisavós, e essa frase também me pegou, qual é o limite de cuidar? E pude ver que lindo é seu trabalho, que profissional que você é, e fui muito tocada, porque de você poder trazer para nós o que é que você olha no humano que está sentado na sua frente. A delicadeza que você pensa, no que linha que você vai seguir, o que é que você vai fazer. Cada ser humano é único. Então, isso me tocou muito. Muito parabéns pelo seu trabalho e eu gostei muito de te conhecer. Eu também queria falar, Elvis, para você, que me emociona estar perto de você hoje, perto de coração. E também dizer para você que minhas conversas com você, que não foram tantas particularmente, mas que sempre me deu uma ideia, nas nossas conversas, de como você trazia a linha do tempo. E eu vi que na sua monografia você nos convidou para pensar a sua família desde o lugar do nascimento até o lugar da morte. E essa linha do tempo que você nos contemplou me deixou bastante emocionada. Quando você, inclusive, traz o fato do cuidado, como era o cuidado antigamente, e como é o lugar do cuidado hoje. Então, essa tua atualização, que é o que eu quero dizer de você, que sempre me chamou a atenção, de novo ela aparece no teu relato, na tua apresentação de monografia.